Hoje vamos tratar sobre o pensamento básico para a criação de um programa. Vai que brusa! Bem-vindo ao canal da Gáutica. Estamos fazendo Café com Tech número 19. Como é que é em inglês? 19? 19. Ah, tu tá sabendo, hein? Então, confiram. Tu sabe o que é um algoritmo? Já fiz uma cadeira de algoritmo. Não, aí já começamos a tentar entender as coisas, né? Para ver como é que a gente às vezes falha. A pergunta foi se tu conhece. Bom, tu pode responder basicamente de 3 maneiras. Sim, não sei. Mas, no entanto, o que tu respondeu? Que eu já fiz uma cadeira de algoritmo. Então, nota que um dos elementos presentes, muito importantes, é a lógica que vai fazer uma ligação coerente entre pergunta e resposta. Então, se, por exemplo, nessa pergunta eu buscar um outro tipo de resposta, no entanto, veio uma outra resposta que não tinha nada a ver com o assunto, né? Então, eu vou refazer a pergunta. Qual era a pergunta que eu fiz? Tu sabe o que é algoritmo? Sim. Ah, agora tu sabe. Muito bem. Então, me explique o que tu sabe. O que eu entendo por algoritmo... Com as tuas palavras, não precisa ter a definição exata, porque isso aqui não é nenhuma prova. Ou é uma prova? A produção está dizendo que não é uma prova. Tá liberado, é. Sim. Ok, nós temos uma situação e o algoritmo é usado para descrever os passos de como realizar alguma tarefa. No caso de um programa, é ensinar para o computador o que ele tem que fazer através de um código. Muito bem. Bom, eu vou mostrar na minha prancheta mágica. Para cá, a produção está dizendo que tem que ser por aqui assim. Funciona assim. Aqui é de fato, é só uma ideia do que seria a estrutura básica que visa não só desenvolver os programas, aí a gente está falando do ferramenta, por exemplo, de risco, gestão de projetos, gestão, etc. Mas também na hora de dar uma resposta mais adequada daquilo que se busca. Então, se o cliente liga e tem uma certa demanda, a gente tem que tratar em cima daquela demanda que ele busca atender. Mas não necessariamente aquilo que ele fala. Muitas vezes o que é falado não é exatamente aquilo que é buscado. E se na hora da pergunta, uma perguntinha simples, a gente já busca uma resposta diferente, então a gente tem que sempre se orientar de forma a chegar ao final dando a resposta adequada àquilo que foi proposto no início. Então esse elemento aqui, que é um quadro, ele tem a seguinte estrutura. Aqui vai ser meu programa. Meu programa, entendo, então vocês vão ter que abstrair muitas coisas, mas aqui é o nome do programa, o nome do algoritmo. Isso aqui é um algoritmo, essa é a estrutura base dele, tá? Geralmente se usa na língua em inglês. Mas tu pode usar russo, pode usar grego, pode usar indiano também. Sim. Chinês. Meu programa. Ele é composto de basicamente 2 partes. Tem a parte entre o início e o fim. Tem a parte A e a parte B. A parte A e parte B foi eu que chamei de A e B, para facilitar a nossa comunicação. Na parte A é onde que se definem as variáveis. O que é uma variável? Sim, mas a própria nome já expressa. Ele tem valor que varia. E o que é uma constante? Um valor que pode mudar? Um valor que pode mudar, é uma constante. Quer dizer que a definição da palavra constante é mudança. Não. Variável varia, constante mantém. Mantém. Isso. Então constante varia, isso? Não. Isso. Constante mantém o mesmo valor. O valor. E a variável? Ela varia. Ah, muito bem. Então chegando lá, aqui ficam as variáveis. Que variáveis são essas? São as variáveis que serão usadas no corpo do algoritmo, do programa. Certo até aqui? Certo. Muito bem. Normalmente, nós criamos os programas de cima para baixo.
Agora, tu sabe por que a gente cria de cima para baixo? Não sei. E por que é da esquerda para a direita? Também não sei. Normalmente é uma questão, acho eu, né? Que é uma questão cultural. Nós aprendemos a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se tu acessar sites de alguns países árabes, da língua árabe, tu vai ver que eles leem também de cima para baixo, só que da direita para a esquerda. Então tem sites que são feitos da esquerda para a direita. Compreendeu? Ok. Então, culturalmente, nós temos essa dinâmica. Então, por isso que a gente vai de cima para baixo. Continuando aqui, então, se declaram as variáveis. As variáveis serão utilizadas aqui no programa. Tá? Agora, e se nós usamos a definição de cima para baixo? Então, quando alguém está aprendendo a desenvolver o programa, ele precisa montar o seu algoritmo, primeiro, segundo, terceiro algoritmo que o professor vai estar ensinando. E aí vem a pergunta do professor: declarem, ou a instrução, né? Declarem as variáveis antes. Então, se tu né, meu assistente, tá vendo aqui, vai montar o programa. Quando chega aqui, tu tem que declarar as variáveis. Então, declare as variáveis que tu vai usar num programa de cálculo da umidade do arroz. Ok. Dá alguns exemplos de variáveis. Lembra, de cima para baixo deve-se definir as variáveis antes de começar o algoritmo. Tá. Usaremos U para umidade e A para arroz. Por quê? Uma maneira de localizar essas variáveis. Aí existe uma confusão, que tu pode criar um atalho onde tu burla um pouco da lógica da sequência dos passos, tá? Se primeiro tu tem que declarar as variáveis e depois tu vai construir o algoritmo que vai usar essas variáveis em cima, normalmente nós iniciamos aqui nesse ponto e paramos no aprendizado, né? Porque a gente precisa pensar em quais variáveis serão usadas. Só que como o algoritmo não foi montado, eu não sei quais são as variáveis, portanto não consigo nem botar as variáveis e nem fazer o algoritmo. Compreendeu? Sim. Então o que se faz? Salta, pula, vai direto no algoritmo, constrói ele, Tá. e depois que tu terminou ele, tu só identifica quais são as variáveis que tu usou e aí tu escreve aqui em cima. Compreendeu? Ok. É claro que elas vão ficar em cima, mas tu não precisa fazer isso por primeiro, pode fazer por depois. E agora vem a tua pergunta. Tu tinha uma pergunta para me fazer. Eu observo algumas vezes que eu acesso o sistema de gestão aqui e eu vejo que ele tem atualizações. Sistema de gestão tem atualizações, sim. Isso. De 5 MB, 6 MB, ok. Só que são periódicas, né? Essas Exato. atualizações. E daí eu penso, se inicialmente o programa, o sistema de gestão, ele tem, por exemplo, 20 MB. 20 megas, tá. 20 MB. Dali uma semana eu tenho uma atualização de 6 MB, por exemplo. Sim. Na outra, daqui mais uma semana, no caso mais 2, eu vou ter mais 6 MB de atualização. É somada no tamanho original do arquivo o tamanho das atualizações? É uma dúvida que eu tenho. É uma boa pergunta. Aqui, em relação ao algoritmo, tu vai ter o seguinte. Imagina que esses, quantos megas? 20 megas, né? 6 megas. Ou seja, o conteúdo do programa até o final, que seria o sistema de gestão, ele tem esse corpo e aí ele tem 20 megas. Ao adicionarmos novas funções, novos recursos, que melhoram o desempenho, adicionar outras funções, então vamos imaginar que a gente faça então desse de 6 megas. Então ele passa a ter 26 megas. E se eu colocar mais 6 megas, ele vai somando. Vai dar quanto daí? 26, Mais 6. 32. Ah, muito bem, entende bem. Sim, é assim mesmo. O que vale a definição é que muitas vezes os dados do programa não estão só no programa, eles estão em outra estrutura. E aí entra um banco de dados, por exemplo. Então pode ser que muitas das atualizações estão num banco de dados e o programa, por mais que surjam novas atualizações, ele já tem uma rotina pronta que ele consulta os dados e exibe para o cliente.
Então, não necessariamente está no programa as atualizações dos dados. Então, por isso que talvez ele não aumente muito. Aham. Então, a atualização nova de 6 megas vai ficar no banco de dados. E aqui vai ter uma fração pequena. Então, ele não vai mudar muito em relação a isso. Ah, ok. Compreendeu? Sim. Por isso que está relacionado ao nosso programa aqui, que são as funções aqui, de onde vêm os dados. Então, nota que tem função e procedimento. Uma vez eu perguntei ao professor o que é a diferença entre função e procedimento, sabe? Não sei. Diz ele, depois eu apliquei isso na prática, funcionou, que a função, a nomenclatura função, ela retorna um valor. E o procedimento, não. É só isso. Se retorna um valor, diz que é função. Se não retorna, diz que é um procedimento. No final das coisas, função e procedimento, ele vai ter a mesma especialidade, que é fazer algo. Então, aqui temos as entradas de dados, que isso eu estava dando um exemplo antes, os dados podem vir de um banco de dados, podem vir de outra rotina. Então, na função C, aí tem aqui o tipo de informação, o nome dessa informação, que é a variável, que vai armazenar o valor dela, e depois aqui, então, o inteiro, que é um tipo de informação, e aqui a letra B, que representa, então, um valor. Por exemplo, como é que eu tenho a tua variável para te identificar? Vinícius? Não, esse é o valor da variável. É o valor da variável. Isso aí, qual a variável? É o nome. Nome. Compreendeu? Nome é a variável, valor da variável, Vinícius. Ok. Porque o nosso produtor carequinha ali, ele também tem a mesma variável, que é o nome, só que o valor da variável para ele é a mesma. Não, mudou? É diferente. Coincidentemente aqui é o mesmo, primeiro nome. Compreendeu até aí? Sim. Então as entradas de dados elas entram aqui, depois a rotina, a função vai fazer o cálculo e vai finalizar. E aí, finalizou o programa. Ok. O que tu entendeu até aqui? Ok, entendemos que então eu tenho o nome do programa, que vai ser escrito, tenho o início, meio e fim. O início é onde eu tenho que declarar as variáveis do programa. Não necessariamente tenho que declarar elas no início, posso fazer depois de escrever o algoritmo. Só não pode esquecer, é claro, de declarar as variáveis. E onde eu tenho que desenvolver o algoritmo, eu preciso fazer uma função com essas variáveis. Tu foi muito bem. Tu sabe que tu acertou em torno de 87%. E os outros 13% estão somados nos 2 primeiros vídeos que o pessoal precisa assistir, que faz complemento a isso aqui. Então a gente vem dando sequência às instruções de forma mais geral, aos poucos nós vamos aprofundando mais o tema, mas é importante que essas explicações, para as pessoas que ainda não têm familiaridade com isso, possam entender que, no final das contas, nós temos um objetivo que ele deve ser isolado, deve ser identificado de forma clara, e depois a proposição das respostas, que seja por algoritmo ou por comunicação, informação, ela deve ser adequada com aquilo que foi estabelecido no objetivo. Senão ocorre aquilo que ocorreu antes, no início da nossa gravação, que era a resposta para uma pergunta não estava tão adequada àquilo que foi solicitado. Isso é muito comum. Então, a grande informação que aqui eu queria passar é que adeque a sua resposta ao objetivo estabelecido. Se o objetivo não está claro, portanto, não faça nada. Estabelecer o objetivo é fazer o planejamento. A minha segunda pergunta era por que no sistema de gestão, na homepage, eu consigo redimensionar o tamanho das imagens? Que nem tem uma tela de atualização que mostra os gráficos que a gente vai ter no gestão futuramente. Aquela imagem, se eu clicar nela, eu consigo redimensionar ela do tamanho que eu quiser. Eu achava que ela seria uma imagem fixa, como na maioria. Não compreendi. Então, para te dar uma resposta, eu preciso entender o que se passa na tua cabeça.
a tela inicial do sistema de gestão Isso. apresenta o jornal da Gáutica, também apresenta as atualizações que foram feitas. O que tu se refere é sobre as atualizações, é isso? Isso. Muito bem. Notem que aqui, como havia essa duplicidade de informação, na minha cabeça tinha duas opções. Tu estava falando de uma delas, então o que é o exercício? É buscar deixar claro, seja de forma verbal ou que nem nós aqui ficamos falando muito com as mãos, né? Mas que aquilo que tu esteja tratando eu esteja pensando adequadamente. Então, naquela tela inicial, aí tu deu a sequência da pergunta: por que tu consegue movimentar as imagens? É isso? Isso. Aumentar o tamanho? Porque aquele componente, aquele algoritmo foi feito baseado num navegador de internet, que quando tu posiciona o mouse nela e aumenta ou diminui, ele vai fazer o efeito de redimensionar a imagem. Mas isso já é próprio do fabricante e Sim. que nós criamos dessa forma. Dá para bloquear, a gente pode botar um programa lá, a gente pode alterar no meio da rotina, dizendo o seguinte, fazendo um teste lógico, dizendo se estiver habilitado, então desabilitar. Não vou entrar no meio técnico, mas basicamente é isso que pode ser feito. Então, o que fica como mensagem nessa pergunta, que é muito boa, é que o computador ele não inventa as coisas, ele pega aquilo e executa aquilo que foi estabelecido. Seja estabelecido por nós, enquanto desenvolvedores, ou foi estabelecido pelo fabricante do computador ou fabricante da linguagem de programação. Então, muita coisa já vem pronta e a gente utiliza partes. Mas, mesmo assim, alguém fez aquilo em algum momento da história. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por estarem acompanhando. Verifiquem que na próxima semana estaremos fazendo mais um complemento, dando sequência ao programa que nós estamos executando. Foi bom para ti? Com certeza. Olha ali, temos uma pessoa que já saiu do zero, né? Quer dizer, saiu do 0,2%. Curtam, compartilhem esse vídeo. Não se esqueçam então de acompanhar nas outras mídias sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, da esquerda para a direita. E muito obrigado por estarem presentes. Até mais.